Salve, salve galera, SEB, professor Breno de Sociologia, mais um vídeo aula para a gente continuar na abordagem do funcionalismo de Durkheim. Então antes da gente prosseguir com esse importante assunto, sempre aquelas relevantes orientações. Lembrando, acompanhe nossa aula com a folhinha resumo que eu disponibilizei para vocês no estudo.seb, façam os exercícios de tarefa do módulo respectivamente e fiquem atentos nas aulas que o professor Felipe, o professor assistente Felipe, também vai trabalhar com vocês esses exercícios, certo? Isso é muito importante. Além disso tudo, também é relevante, galera, que vocês tenham a famosa orientação que é a seguinte: essa aula para a galera do terceiro e do cursinho é a aula 9, correto? Do funcionalismo de Durkheim. Já para a galerinha do segundo super é a aula número 4. Então essas aulas de sociologia servem tanto para a galera do terceiro, para a galera do cursinho, como também para a galerinha do segundo super, apesar de ter uma sequência um pouco distinta para cada turma. Respectivamente, aula 9, terceiro e cursinho, aula 4 para a galerinha do segundo super, legal? Bom, na nossa primeira aula sobre o funcionalismo de Durkheim, nós já trabalhamos alguns elementos extremamente relevantes, extremamente importantes desse sociólogo francês, que, como eu falei para vocês, terá uma base positivista. Ele vai criar o funcionalismo, um positivismo um pouco mais sofisticado, vai partir de premissas do positivismo de Comte, como a prioridade do todo, a dimensão coletiva sobre as partes, a dimensão individual. A gente viu isso na aula anterior sobre consciência coletiva, e nessa aula vai ficar mais evidente ainda essa perspectiva sociológica durkheimiana. Além disso, assim como Comte, como a gente viu no primeiro vídeo sobre Durkheim, ele foi buscar lá nas ciências naturais as bases metodológicas para criar a ciência sociológica e sua perspectiva funcionalista, legal? O Comte vai buscar na física, tanto que ele chama sociologia de física social, enquanto que o Durkheim tem uma influência mais da biologia, graças aos ensinamentos do Alfred Espinasse, professor que o Durkheim teve lá na universidade, na Escola Normal Superior de Paris. E o Durkheim também foi muito influenciado, é bom lembrar vocês, por uma outra teoria, a teoria do evolucionismo de Herbert Spencer, que vai desembocar junto com o positivismo no darwinismo social, legal? Então Durkheim ele foi influenciado pelo Spencer também, assim como o Alfred Espinasse. Bom, mas a partir dessas considerações iniciais, essa aula a gente vai tratar, galerinha, uma questão chave, literalmente, na obra durkheimiana, que é o seu conceito de fato social, ou os fatos sociais, legal? Para Durkheim, a sociologia é o estudo dos fatos sociais, certo? Ele vai deixar isso bem evidente na sua obra As Regras do Método Sociológico. Olha o nome da obra, As Regras do Método Sociológico. Ele, ao lado de Weber, será serão os grandes pensadores da sociologia clássica que vão dar essa base metodológica, mesmo que sejam essas bases, na perspectiva de Durkheim e de Weber, muito diferentes uma da outra, como a gente vai perceber nas próximas aulas, legal? Agora, o que é importante é que, para Durkheim, nem todo fenômeno que ocorre no interior de uma sociedade pode ser enquadrado como fato social. Mas antes de a gente tratar desses elementos constituintes do que ele chama de fatos sociais, é importante a gente considerar outros elementos, outras partes, outras perspectivas relevantíssimas na obra funcionalista de Durkheim. Então leiam comigo. A sociologia de Durkheim tem como objeto de estudo os fatos sociais, por meio dos quais é possível aprender, no sentido de compreender, de tomar o que é uma sociedade. E olha que importante, lá na página 94 da obra As Regras do Método Sociológico. A primeira regra da sociologia, e a mais fundamental, é considerar os fatos sociais como coisas. Isso é extremamente importante, galera. O que isso quer dizer? O Durkheim ele vai se preocupar com uma questão que todos os sociólogos, no passado ou no presente, têm que resolver e têm que lidar. Qual? O nosso objeto de estudo, os fenômenos sociais no interior da sociedade moderna, também são compostos por nós individualmente, correto? E da mesma maneira, esses fenômenos sociais nos influenciam enquanto sujeitos, enquanto indivíduos. Aí cabe o grande desafio. Como fazer ciência, isto é, um conhecimento objetivo, universal, para lidar com esse desafio? O que isso quer dizer?
como eu vou fazer um estudo sociológico sem levar em consideração minhas opiniões, meus aspectos subjetivos? Porque para o Durkheim isso não é ciência. Se eu faço uma análise subjetiva, se eu levo em consideração minhas opiniões pessoais, eu estou fazendo ciência. Eu posso ter uma interpretação nada científica do ponto de vista sociológico. Isso é muito importante porque aquela comparação que ele busca metodologicamente nas ciências naturais, agora vai ter uma distinção. Por quê? Ao contrário, por exemplo, dos meus amigos biólogos, até mesmo dos físicos e outras áreas do saber, esses cientistas eles conseguem ter um distanciamento muito mais fácil do seu objeto de estudo e eles enquanto sujeitos, certo? Por exemplo, nós, sociólogos, nós fazemos parte da sociedade variavelmente que nós estudamos. E essa sociedade nos influencia, como Durkheim e Comte acreditavam. Então, como fazer um estudo sociológico sem, digamos, comprometer sua base científica? É aí que a gente tem que tratar os fenômenos, ou como Durkheim vai chamar, os fatos sociais, como coisas. O que isso quer dizer? Externos a nós. Como se a gente, metaforicamente, se despisse das nossas opiniões subjetivas e pessoais e analisasse o fenômeno como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse, não levando em consideração minhas opiniões pessoais. Vou dar um exemplo do que eu estou falando aqui, né? O Durkheim está buscando com isso, essa ideia de tratar o fato social como coisa, a uma postura de objetividade e neutralidade, que para Durkheim objetividade e neutralidade são premissas, são pressupostos, são bases fundamentais de um estudo social, ou melhor, de um estudo sociológico do ponto de vista científico. Então o meu exemplo é o seguinte, uma hipótese, né? Vamos imaginar que eu, Breno, sociólogo que sou, faço uma pesquisa sobre o comportamento religioso dos habitantes de Ribeirão Preto, legal? Vamos imaginar que na minha pesquisa, ao realizá-la, vamos imaginar que eu fosse ateu, ou se eu fosse católico, ou se eu fosse islâmico, se eu fosse da Umbanda. O que o Durkheim vai dizer? O fato de eu, Breno, pessoalmente, ser ateu, católico, umbandista, islâmico ou judeu, não deve ser levado em consideração na minha pesquisa, porque eu tenho que analisar as manifestações religiosas dos cidadãos de Ribeirão Preto como elas são, como coisas externas a mim e que eu vou lançar um olhar de objetividade e de neutralidade, pois só assim eu estarei fazendo uma pesquisa sociológica do ponto de vista científico. Isso é muito difícil fazer com que as pessoas compreendam essa importância metodológica. É por isso que até hoje tem uma galera que imagina que qualquer estudo sociológico é uma opinião. Não leva em considerações a base metodológica, os objetivos, os procedimentos, correto? E é o que o Durkheim, de certa maneira, aqui está buscando dar essa base e reconhecimento científico para os seus estudos sociológicos. Então tem que ter neutralidade e objetividade. E o sociólogo não pode levar em consideração suas opiniões subjetivas, mas só levar em consideração o que metodologicamente ele encontrou ao fazer a sua pesquisa sociológica. Legal? Isso nos leva a essa outra consideração do Durkheim. Devemos considerar os fenômenos sociais em si, mesmos desligados dos sujeitos conscientes que eventualmente possam ter suas representações. É preciso estudá-los de fora, como coisas exteriores, porquanto é nessa qualidade que eles se apresentam, correto? Então é sempre tratar o fenômeno social como coisa, e eu não levar em consideração meramente minhas opiniões, minhas interpretações subjetivas, mas sim o que eu encontrei metodologicamente na pesquisa sociológica, legal? A partir dessas considerações iniciais, o Durkheim vai trazer algo extremamente significativo, tá? Para essa conceituação do que é um fato social. São os elementos constituintes dos fatos sociais. Já adianto, é sempre pensando na relação indivíduo e sociedade, certo? Um fato social para Durkheim, que é a base, é o objeto de estudo da sua corrente sociológica, ele vai dizer que esse fato social ele é sempre exterior, geral e coercitivo em relação aos indivíduos. Isso é muito importante. Então todo fato social deve ser geral, coercitivo e exterior em relação aos indivíduos. E aqui cabe a gente trabalhar o que cada um desses termos representa na constituição do conceito de fato social na ótica de Durkheim.
tá? Então isso é muito importante para a gente considerar. Então nem todo fenômeno que ocorre na sociedade é considerado um fato social para Durkheim, pois se não contemplar algum desses três elementos, a generalidade, a coercitividade e a exterioridade não deve ser considerado como fato social. Legal? Então vamos lá. Primeiro elemento, generalidade. O fato deve estar espalhado pela sociedade, certo? Pela média dos indivíduos de uma sociedade. Aí essa é a importância da generalidade. Então leiam. Caracteriza os fatos sociais como gerais de uma dada sociedade, isto é, serem coletivos e permearem toda a realidade social em que se encontram. Por exemplo, eu posso dizer que o vestuário, que vestir roupas, é um fato social. Ele é geral no interior da nossa sociedade, por exemplo, né? Eu posso dizer que ir à escola hoje também é um fato social, porque a maior parte das pessoas vão à escola, legal? Posso dizer, e aí vai mexer um pouco com o seu coraçãozinho, né? Que namorar também é um fato social, porque relacionamentos amorosos, das mais diversas maneiras, com a mais ampla diversidade, também é um fato social. A maior parte das pessoas namoram, namoraram ou irão namorar. Então perceba que a generalidade é importante para dar essa dimensão, digamos assim, social, coletiva e a implicação do fenômeno no estudo sociológico. Legal? Bom, o que mais? Nós podemos também pensar a ideia da coercitividade. Coerção, força externa que leva, que impele algo a acontecer. Legal? Leiam comigo. Refere-se à força que os fatos sociais exercem sobre os indivíduos, compelindo-os, através de constrangimentos e ou sanções, a se adequarem às regras e valores sociais vigentes. Então, o fato social também ele é coercitivo, ele tem uma coercitividade. Ele ocorre independentemente da vontade individual, porque ele é um fenômeno social, coletivo. Vou dar alguns exemplos. Um conjunto de leis, por exemplo, a nossa Constituição, é um fato social e ela é imposta, ela é coercitiva em relação a nós, cidadãos e cidadãs brasileiras, certo? Além disso, posso dizer que o uso da língua portuguesa na sua norma culta também é um fato social. Se você vai escrever uma redação, você pode até tentar escrever no internetês, na linguagem informal, mas você vai ter sanções, advertências do corretor, porque você não se enquadrou ao que é esperado, correto? Então, as regras gramaticais também podem ser consideradas um fato social, legal? Além disso, eu também posso colocar que normas como o uso do uniforme, ou no caso da nossa escola, calça comprida, também é um fato social, porque é uma norma, uma regra que é imposta, ela é coercitiva em relação ao indivíduo, que pode até tentar burlá-lo, mas invariavelmente não vai conseguir, certo? Ou seja, ele vai ter sanções que vão tentar enquadrá-lo. Então, a generalidade e a coercitividade do fato social, legal? Bom, mas falta uma outra dimensão, que é a exterioridade. Geralmente, já vou adiantar uma coisa, quando a gente tem essa aula presencial, ao terminar essa aula, uma pergunta muito comum na forma de dúvidas dos alunos e alunas é dizer, Breno, legal, eu entendi as partes, só que eu não entendi a diferença entre exterioridade e coercitividade. Então, antes de eu explicar a exterioridade, eu já adianto, você não tem que buscar diferença, você tem que buscar complementação. Tá? Se a coercitividade é uma força externa que leva o indivíduo a agir de tal forma, como as leis, as regras gramaticais, como eu falei para vocês, nós podemos dizer que a exterioridade é a origem dessa força. Ela é exterior em relação ao indivíduo, porque é um fenômeno social. Legal? Então leiam comigo. Considera que os fatos sociais são exteriores aos indivíduos, independentes de sua consciência e controle. Eles não ocorrem porque eu, Breno, individualmente quero que ele ocorra. Ele ocorre porque ele se manifesta coletivamente, socialmente. Vou te dar um exemplo, tá? Se eu fizer uma pergunta aqui, por exemplo, vamos imaginar que a gente estivesse na sala de aula, lá com os nossos 150 alunos, terceiro, ou melhor, no cursinho, 50, 60 alunos no terceiro, a mesma coisa no segundo sul. Aí eu fizesse uma pergunta para a sala, galera, quem deseja que a violência acabe no Brasil? Quantas pessoas vocês acham que vão levantar a mão? É bem provável que nós chegaremos perto de 100%. Nunca 100%, porque nada é 100%. Vamos imaginar, 99% das pessoas vão levantar a mão e vão dizer que desejam que a violência acabe. Se eu expandir isso para toda a dimensão da sociedade brasileira, se a gente fizesse uma pesquisa qualitativa e quantitativa fazendo a mesma pergunta, é bem provável que a gente continue
próximo dos 100% das pessoas dizendo que sim, desejam que a violência acabe. Aí eu te pergunto, se a maior parte das pessoas desejam que a violência acabe, por que existe violência? Porque é um fato social, o Durkheim vai dizer. Ela ocorre independentemente dos indivíduos, não justificando, mas analisando o fenômeno na sua perspectiva sociológica. Mesmo pessoas que praticam diariamente ou eventualmente atos de violência vão dizer que desejam que a violência acabe. No caso, nós vamos observar que ela ocorre. E mesmo pessoas que não são violentas na maior parte da sua vida podem praticar atos violentos, correto? Então a violência também é um fato social. Algumas sociedades são mais violentas, outras menos. Mas isso quer dizer que a violência é um fato social, como o casamento, como leis, como ir à escola, né, a educação, como o vestuário, enfim. Nós vamos encontrar as mais diversas manifestações do que nós podemos chamar de um fato social. Então, para Durkheim, um fato ou um fenômeno social é enquadrado no conceito de fato social quando ele for geral, quando ele for coercitivo e quando ele for exterior. Sempre em relação a quem? Aos indivíduos. Legal? Então, isso é muito importante, galera. E nada melhor do que a gente ter o próprio autor demonstrando isso no seu texto. Venham comigo, tá lá na página 40 das regras do método sociológico. Olha como esses elementos constituintes vão aparecer aqui na definição do próprio Durkheim. Então lá, é um fato social, toda maneira de agir, fixa ou não, capaz de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda que é geral no conjunto de uma dada sociedade, tendo, ao mesmo tempo, uma existência própria, independente de suas manifestações individuais. Então aqui a gente tem a coercitividade, a generalidade e a exterioridade, ou seja, estão reiterando toda essa perspectiva conceitual do fato social de Durkheim, que para Durkheim, sociologia é o estudo dos fatos sociais, legal? Uma outra parte importante é o seguinte, o Durkheim, ele também vai pensar a relação dos fatos sociais de serem benéficos, de contribuírem para algo muito importante que ele chama de coesão social, quando os indivíduos estão integrados numa sociedade, e também nós vamos ter fatos sociais que ocorrem, mas são nocivos. Eles não contribuem para a coesão, para a harmonia social. Eles são evidências de que algo não vai bem na sociedade, legal? E aí que o Durkheim ele vai novamente fazer aquela comparação com o organismo vivo. Vamos pensar numa pessoa, né? Na maior parte da vida de uma pessoa, obviamente raríssimas as exceções, a pessoa passa sadia, ela está com uma saúde boa. As doenças são transitórias, excepcionais, e quando ocorrem, indicam que algo não vai bem no nosso organismo. Por exemplo, quem tem crise de enxaqueca, a enxaqueca ela afeta, digamos, a cabeça, mas quando você está com crise de enxaqueca, só a sua cabeça está afetada? Não, ela compromete indiretamente todo o seu corpo, toda a sua, digamos, consciência e mente. Então é algo que indica que ao ocorrer não está harmônica essa relação no organismo vivo, ou como Durkheim vai propor, até na sociedade. Porque nós vamos ter fatos que são regulares e que por serem regulares, ao mesmo tempo, contribuem para a coesão social. Ele vai chamar esses fatos sociais de normais, certo? Enquanto que tem fatos sociais que eles são irregulares, são excepcionais e a sua ocorrência compromete a harmonia social. E o Durkheim, não por acaso, vai chamar esses fatos sociais de patológicos, legal? Então isso é muito importante. Então vamos às tipologias dos fatos sociais. Então leiam comigo. Primeiro, fatos sociais normais. Aqueles fatos que não extrapolam os limites dos acontecimentos mais gerais da sociedade. Refletem os valores e as condutas aceitas pela maior parte da população. Tá? O casamento, cumprir as leis, né? Obedecer às leis. O que mais eu posso dizer? Leis de trânsito, por exemplo. Posso colocar também ir à escola. São todos exemplos de fatos sociais normais. São regulares e, ao mesmo tempo, quando ocorrem, refletem os valores e as condutas da maior parte da população. Mas tem aqueles fatos que são transitórios e agridem a coesão social. O Durkheim vai definir esses fatos como patológicos. Aqueles fatos que se encontram fora dos limites permitidos pela ordem social e pela moral vigente. Os fatos patológicos, como as doenças, são considerados transitórios e excepcionais. E aí nós temos problemas quando esses fatos sociais ocorrem. Por exemplo, uma chacina é um fato social patológico, tá? Uma crise econômica é um fato social patológico, uma pandemia
sodomia é um fato social patológico, porque não são regulares e a sua ocorrência trazem desdobramentos, traz, digamos assim, problemas, consequências para a coesão social. Então são fatos sociais patológicos, legal? Antes da gente avançar, alguns elementos para a gente pensar, tá? Isso é muito importante, porque agora eu vou deixar um pouco mais complexa a nossa, digamos, reflexão. Primeiro, o Durkheim nessa obra, ele vai analisar o crime de uma forma muito peculiar. Então ele vai dizer que o crime é um fato social normal. Mas Breno, o crime não compromete a coesão, tá? Calma. Olha como o Durkheim pensa. Essa é uma ressalva que você tem que lembrar que geralmente aparece nas provas, tá? Crime, primeiro a gente tem que entender o que é. Crime é um ato de transgredir uma lei, certo? Talvez seja o Durkheim vai dizer, um dos fatos normais mais comuns em toda a sociedade. Em toda a sociedade você tem diariamente pessoas transgredindo leis, das mais diversas formas. Roubo, assalto, calúnia, estupro, assassinato, beleza, né? Então, você vai dizer, mas Breno, tá, regularidade, aí você está dizendo, o crime é um fato social regular na maior parte das sociedades, tá? Mas e a outra parte, como que um crime contribui para a coesão social? Aí que está o grande lance do Durkheim. Durkheim vai dizer que o crime é um fato social normal, porque a médio e longo prazo a sua ocorrência pode desencadear a formação de mecanismos na consciência coletiva da sociedade para inibir sua ocorrência. Isso pode ser algo benéfico a médio e longo prazo. É por isso que o Durkheim sempre vai considerar o crime, o fato social normal, no termo geral. E aí, a tipologia de cada crime pode definir, no contexto que ele se encontra, se é normal ou patológico. Mas sempre lembre, crime, fato social normal, por ser regular e a médio e longo prazo contribuir para a coesão social. Vou te dar um exemplo, tá? Se você pensar comigo, há 20 anos atrás, existiam crimes virtuais na internet? Difícil, porque a internet não era tão massificada, não tão acessível, difícil. Há 15 anos atrás, começaram a ter um esboço. Há 10 anos atrás, poxa, a gente já tem bastante. E essa ocorrência de atos não aceitos pela sociedade, a médio e longo prazo, criou na consciência coletiva valores e princípios que nortearam práticas para inibir hoje a ocorrência desses crimes virtuais, desses crimes digitais. Um exemplo, a aprovação em 2015 do Marco Civil na Internet no Brasil, que foi uma tentativa de ordenar juridicamente essas questões dos crimes virtuais ou digitais. Ou seja, há 20 anos atrás nós não tínhamos crimes digitais. Há 15 anos começaram a surgir, há 10 anos já era uma realidade, e depois desses 10 últimos anos começaram a surgir, devido à sua persistência, regularidade, mecanismos para inibir a sua ocorrência e garantir a harmonia social. É só um exemplo para você sempre entender essa ressalva. Para Durkheim, o crime é um fato social normal. Essa é a ressalva da obra de Durkheim que costuma aparecer nos vestibulares. Legal? Só para a gente terminar. A gente sempre tem que analisar também se o fato social é normal ou patológico em relação a uma sociedade em questão no seu tempo e no espaço, de acordo com a consciência coletiva. Então, um exemplo, se eu fizer uma pergunta para vocês, hoje, tá? Relações homoafetivas no Brasil, fato social normal ou patológico? Aí você vai dizer, pô, mas tem gente que não concorda, tá? Sim, mas é um fato social normal. Por quê? As leis já permitem, até juridicamente, que casais homoafetivos possam se casar, né? Possam ter uma união estável, adotar crianças, a sociedade já avançou nesse sentido, legal? Agora, se eu fizesse essa mesma pergunta sobre relações homoafetivas há 80 anos atrás, no mesmo Brasil, aí eu ia dizer que naquele período seria considerado um fato social patológico, porque a consciência coletiva daquela época é diferente da consciência coletiva de hoje, certo? Então, naquela época era um fato social digamos, patológico. Hoje é um fato social normal, legal? Agora, o que seria, digamos, um fato social patológico nesse sentido? Homofobia ou todas as formas de preconceito contra a comunidade LGBTQI+, que a gente vai abordar melhor nas aulas de gênero e sexualidade. Então isso é muito importante nesse exemplo, para você sempre considerar se um fato social é normal ou patológico, além do que eu já falei, a partir da consciência coletiva que vigora numa sociedade, no tempo e no espaço. Legal? Isso é muito importante nessa reflexão, legal? Bom, galera, para a gente finalizar essa aula, um outro conceito, além da definição de fatos sociais, são elementos de generalidade, coercitividade e exterioridade, e a tipologia dos fatos sociais
normais e patológicos, e a ressalva que ele coloca para pensar o crime enquanto fato social normal, para a gente terminar essa aula, é importante tratar de um outro conceito extremamente relevante de Durkheim, é o conceito de anomia, certo? Cuidado aí para não usar na comparação com as ciências naturais e entender anomalia. Pode parecer muito próximo os termos, mas não querem dizer a mesma coisa. Anomia, meus caros, é um estado social no qual nós temos uma falta de objetivos e regras e perda da identidade, provocado pelas intensas transformações ocorrentes no mundo social moderno. Durkheim vai dizer que nas sociedades modernas, como as nossas, as contemporâneas, a possibilidade de entrarmos em anomia é muito maior, certo? Pela sua complexidade e por serem sociedades tensionadas, conflituosas. O termo anomia vem do quê? Nomos, em grego, significa regras, leis, correto? A é uma sílaba que precedendo uma palavra grega, o a significa o sem, o não, o ausência. Então o estado anômico é um estado social passageiro que momentaneamente a sociedade vai ficar sem com que os indivíduos tenham a coesão social e interpretem as regras e valores da consciência coletiva como sendo princípios que organizam sua vida social. Então nós vamos encontrar, por exemplo, numa obra importante de Durkheim chamada Suicídio, uma definição, que é a seguinte: faltará, no estado anômico, uma regulamentação durante certo tempo. Não se sabe o que é possível e o que não é, o que é justo e o que é injusto, quais as reivindicações e esperanças legítimas, quais as que ultrapassam as medidas. Então, estados sociais anômicos podem ser exemplificados das mais diversas formas. Lembrando que o Durkheim é conservador. Então, por exemplo, para Durkheim, uma revolução é um estado social anômico, porque aqueles valores que vigoravam até então, que davam a coesão no status quo, estão suspensos e os indivíduos não mais os reconhecem como norteadores da sua vida, certo? Guerras, sejam guerras internas, como a guerra civil, que há anos está ocorrendo, por exemplo, na Síria, ou guerras entre países, né? Guerras não necessariamente civis, também são exemplos de estados sociais anômicos, tá? Um outro exemplo: graves crises econômicas também desencadeiam estados sociais anômicos. Um exemplo, a Grande Depressão nos Estados Unidos entre 1929 e 1933. Ali foi um dos mais emblemáticos estados anômicos da história recente, correto? Além disso, desastres naturais podem desencadear estados anômicos, como por exemplo aquele terremoto no Haiti, no final de 2010, correto? A sociedade haitiana já estava em anomia por outras razões, problemas políticos, econômicos, mas o terremoto e seus efeitos desencadearam, digamos, um estado anômico muito mais intenso, certo? Mas olha que interessante. Meses depois, no Japão, em 2011, teve um maremoto seguido de tsunami lá da cidade de Fukushima, a região mais afetada, onde tinha a usina nuclear, né? A sociedade japonesa, com os efeitos desse desastre natural, tinha tudo para entrar em anomia, mas necessariamente não entrou. Por quê? Faltava comida, faltava tudo que você pode imaginar. Os japoneses continuavam a fazer fila para pegar os alimentos, os remédios. Os japoneses abandonaram suas casas parcialmente destruídas. Ninguém saqueava suas casas. Ninguém, digamos, descumpria as regras que vigoravam até então. Então tinha tudo para entrar em anomia, mas não entrou em anomia, certo? Vou te dar um outro exemplo. Há uns anos atrás, no estado de Pernambuco, houve uma grande greve dos policiais militares, que durou cerca de 10, 12 dias, né? Nesse período, quando os policiais e seu efetivo não estavam nas ruas, a sociedade entrou em anomia. Por quê? Porque teve saques, vandalismos e por várias situações que no dia a dia normal, segundo os termos de Durkheim, não ocorriam. Só para vocês terem uma noção de como as coisas são complexas. Depois que retornou digamos, a tropa dos policiais militares para as ruas, quando acabou a greve, parte da população que havia participado de saques e nunca tinham participado de nenhum crime, se sentiram tão incomodados pelos atos que fizeram, que retornaram, por exemplo, a lojas de eletrodomésticos que haviam saqueado e devolveram esses eletrodomésticos. Por que fizeram isso? Porque retornou a consciência coletiva, retornou aqueles princípios e valores que no estado anômico estavam momentaneamente suspensos, certo? Então a anomia ela pode ser ocasionada por mudanças drásticas, como um processo de modernização, pode ser ocasionada por guerras, revoluções ou uma grave crise econômica. E galerinha, tragicamente a gente, bem ou mal,
vivenciamos nessas últimas semanas de pandemia do coronavírus um estado de anomia e que pode se transformar pior dependendo do que virá. Espero e torcemos que não vai ocorrer, mas é uma possibilidade, porque a sociedade pode passar por uma mudança drástica diante de todas essas situações. O estado anômico pode se instaurar, correto? Então, um estado de anomia é um estado social que para Durkheim é passageiro, porque as sociedades tendem a se equilibrar, tendem a se harmonizar novamente, certo? E esse estado anômico é um momento de suspensão, é um momento de desintegração das normas, princípios e valores que organizavam a vida social e que eram assimilados pelos indivíduos. Ou seja, os indivíduos não têm mais aquela consciência coletiva operando e determinando as suas práticas sociais, certo? É um dos conceitos mais importantes da sociologia funcionalista de Durkheim. Legal? Bom, nós vamos parar por aqui. Fiquem atentos nas aulas de resolução, como eu falei do professor Felipe. Legal? Façam os exercícios, tem mais materiais que eu estou disponibilizando para vocês, vídeos, capítulos de livros, quando possível. E principalmente, tem mais uma aula ainda de Durkheim que vai tratar dos seus conceitos de solidariedade mecânica e orgânica e uma análise sobre a sua importante obra, O Suicídio, que vai apresentar a metodologia funcionalista para estudar um grande problema social, certo? Bom, então fiquem atentos nesses materiais, nas nossas aulas, nas aulas de apoio e resoluções, porque apesar de estarmos distantes, estamos juntos nessa questão, estamos juntos sempre, legal? Aquele abraço e até mais!